A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio da Fraternidade. O Movimento Espírita em Foco, com o projeto Tempo de Mudanças, está no ar. São novos tempos, novos momentos de continuidade de trabalho, novas formas de se projetar atividades futuras. E todas as instituições de qualquer filosofia foram, como a sociedade em geral, apanhadas de surpresa diante dessa calamidade de saúde. Algumas conseguiram dar uma continuidade, mudando os parâmetros das atividades, promovendo estudos e palestras online, e a exemplo da FEB e do CERJ e também de outras federativas, promovem seminários, rodas de conversas, debates. Nenhum assunto ou momentos significativos e importantes para a doutrina espírita deixou de ser comemorado ou lembrado. A nossa rádio, por exemplo, continuou com quase todas as suas atividades, algumas ao vivo, quando o modelo do programa permite realizar com segurança. Nossa rede digital se ampliou e segue aí batendo recordes de navegação, e outros programas, como o nosso, por exemplo, seguem inéditos, mas gravados. Seguimos prestando o nosso principal serviço, que é o de divulgar a doutrina espírita e informar sobre as ações e atividades do movimento espírita. Mas um número imenso de outras instituições seguem atuando de forma muito séria, muito firme, muito pontual. E são essas atividades específicas de cada uma delas que nós estamos começando a promover a partir de agora, do mês de outubro. Vamos falar com elas, cada uma dentro dos seus campos de atuação. Portanto, bem-vindos a mais um programa do nosso projeto. Vamos conversar na tarde de hoje com um grupo que já esteve conosco há algum tempo, até mais de uma vez. Na realidade, a Cruzada Espírita Suburbana, nossa convidada de hoje, é um grupo grande com 25 sucursais ou casas organizadas e direcionadas por um norteamento central e que já conta com 95 anos de atividades. Para entendermos como um grupo que se amplia por boa parte do estado do Rio de Janeiro e divide essas atividades entre essas instituições, conversamos hoje com José Rodrigo do Nascimento. Movimento Espírita em Foco. Entrevista. Rodrigo, boa tarde. Bem-vindo ao programa Movimento Espírita em Foco. Amigo, todos tivemos que adaptar nossos fazeres institucionais a uma nova realidade para manter o movimento espírita funcionando e ativo. A Cruzada já esteve conosco em outra oportunidade, mas para quem não conhece o trabalho, vamos esclarecer alguns pontos. Mais uma vez, bem-vindo e obrigada pela sua participação. É uma grata satisfação de estarmos aqui mais uma vez nesta programação de amor, aonde faz a divulgação das atividades de nossas casas co-irmãs, dessa doutrina esclarecedora que nos dá a paz e a tranquilidade. É verdade, a Cruzada Espírita Suburbana é uma instituição que tem por objetivo tornar feliz a humanidade, pelo amor, pelo aperfeiçoamento dos costumes, pela tolerância, pela igualdade e pelo respeito, inclusive, das nossas autoridades. E com isso, nós, em virtude desta pandemia, fato é que tivemos que nos adequar. Interessante é que a nossa instituição, ainda que temporariamente suspensas suas atividades presenciais, o SAPS, que é o Serviço de Atendimento e Promoção Social Espírita, representada por nossos irmãos coordenadores e diretores gerais,
Romário Caetano e Lúcia Helena, os dois, junto com o nosso irmão Rogério, mais uma equipe de trabalhadores da sucursal José Barbosa, aqui de Belfor Roxo, conseguimos aí atender uma comunidade e toda uma região em cestas básicas e tudo mais. Foi uma maravilha, está sendo uma maravilha, porque todos nós estamos imbuídos no propósito de servir, né? Isso que importa. E agora, gradativamente, estamos retornando com nossas atividades presenciais, tomando todo o cuidado necessário para aos nossos irmãos, que a maioria são de um grupo de risco, né? Inclusive eles mesmos não estão participando, mas conseguimos inclusive colocar a cruzada no mundo virtual. Isso é prazeroso, é benéfico, é gratificante e tem trazido para nós uma alegria, porque estamos no caminho e assim estamos fazendo em prol aí desta comunidade, da humanidade, aonde a cruzada se encontra, né? Então vamos lá, vamos informar. As instituições que formam a Cruzada Espírita Suburbana são divididas em núcleos, não é isso? Então nos explique como funcionam e como são organizados. A Cruzada é uma instituição que tem um vasto patrimônio, né? E esses patrimônios são as casas, as sucursais que são ligadas a ela. E cada sucursal tem o seu presidente, né? Porém, vimos a necessidade para que pudéssemos ter um braço da diretoria geral ajudando numa visão de coordenação de cada núcleo, criamos essa saída, essa alternativa de núcleos. Então nós temos o núcleo da capital, o núcleo de São João, o núcleo de Belfor Roxo e o núcleo de Nova Iguaçu. Cada núcleo corresponde a 5 sucursais e temos em cada núcleo um coordenador que é o braço ou a extensão da diretoria geral, que nos ajuda a administrar e a coordenar as atividades. Embora que o coordenador ele não tenha uma gerência administrativa nas sucursais, nas casas, tá? Mas ele é um braço, um elo da diretoria geral que ajuda a levar as dificuldades, as atividades, cria alternativas, ajuda a criar alternativas para movimentação financeira, movimentação de pessoas, de atividades como a Feira do Livro Espírita, como tantas outras, né, que a própria instituição, através de um calendário fixo, né, anual, nós temos atividades que muitas das vezes, para que não haja confronto de eventos nas sucursais, esse coordenador tem essa missão de informar e de lembrar as atividades já fixadas, como dito, no calendário e ali para que haja uma maior harmonização, uma maior aproximação. A ideia, na verdade, dos núcleos é para que haja um maior entrosamento entre as casas, uma maior participação e assim gerando uma unidade e a fraternidade entre os irmãos. E tem surtido um efeito muito benéfico, minha irmã Cláudia. É uma maravilha, porque todos compreenderam a importância dos núcleos e as sucursais passaram a ter uma maior frequência, uma maior atividade, né? Porque nós temos atividades, temos palestras, temos eventos que a gente coloca nas casas e de forma itinerante e assim tentando ajudar todas elas, não ficando apenas em cima de uma diretoria geral. Vocês têm um abrigo de crianças, correto? Onde ele se localiza?
como é que esse abrigo funcionava e ele está funcionando hoje, nesse momento, ou as atividades estão suspensas? Este abrigo, né, fundado pelo nosso querido irmão Mário de Almeida e a equipe da época, a equipe de administradores da instituição da época, ele inicialmente tratava de idosos, pessoas doentes, necessitadas e tudo mais. Com o decorrer do tempo, este abrigo ele se tornou um abrigo voltado para crianças. Ocorre que atualmente nós, né, da diretoria geral, junto com o Conselho Supremo, que é o órgão máximo da instituição, que ali nesse Conselho Supremo são aprovados as atividades, projetos, são aprovados também uma possível reforma estatutária. Então, na época, foi decidido por não termos pessoas na época para poder administrar o abrigo, nós cedemos o espaço em comodato para uma instituição que também é uma instituição ligada ao espiritismo, né? Mas bastante eclética, no sentido de que ela abraça a todos, sem distinção de religião. E a administradora lá atualmente é a nossa irmã Márcia, tá? E embora que a Cruzada ajude essa instituição de uma maneira não financeira, mas cedendo o espaço em comodato, né? Vira e mexe, a gente encaminha alimentos, pães, né? Perecíveis e não perecíveis para essa instituição. Também participamos das suas atividades para que possamos dar sequência a um trabalho da Cruzada. Porém, hoje, atualmente, é uma instituição representada pela nossa irmã Márcia que está administrando, tá? E elas, infelizmente, tiveram que suspender as atividades daquele abrigo presencial, porque, na verdade, ele servia mais como uma creche na comunidade, ajudando as mães e pais daquela comunidade com as suas crianças, seus filhos, né? E agora, infelizmente, com a pandemia, tiveram que suspender temporariamente as atividades. Porém, os encontros, as doações e tudo mais continuaram. E isso, né, que importa na visão doutrinária, na visão do amor, na visão da paz. Mas breve estaremos retornando com as nossas atividades. Nós já sabemos, você já nos informou, que a Cruzada Espírita também aderiu às plataformas digitais para manter as atividades funcionando, né? E você também nos informou que há um canal do YouTube que está sendo administrado por um dos jovens evangelizandos da instituição. De que núcleo é esse jovem e quais são os canais que vocês estão utilizando? Vocês estão só com o YouTube ou vocês estão também no Facebook? Há um site da instituição para quem quiser conhecer, nos conte. Exatamente. O nosso irmão Enzo Francisco, ele é o evangelizando, participante assíduo de muitos hereus, de encontros da mocidade espírita da região ali do Rio de Janeiro, da região da capital. A sucursal que ele faz parte, e também um trabalhador bastante profícuo, é a sucursal Silvina Alves Meirelles, que fica ali no Bento Ribeiro. E ele já tinha uma ideia de criar um canal de divulgação da doutrina, mas algo um tanto quanto diferente, algo voltado mais à juventude e tudo mais. Então a Cruzada, aproveitando esta oportunidade, essa vontade dele de querer criar este canal, nós ajudamos ele, né, nessas atividades, e ele criou
o canal Renovo Espírita, uma parceria com a Cruzada Espírita Suburbana no YouTube. Fato é que tentamos realmente jogar no Facebook e tudo mais. Como ele gosta de usar músicas, né? Então existe aí algumas restrições no Facebook e em outras redes sociais. Então ele falou, no YouTube não tem problema, então a gente vai estar usando músicas espíritas, né? E para que não haja nenhum tipo de bloqueio. Então o YouTube é, por enquanto, o único canal que a Cruzada tem utilizado para fazer live, encontros semanais, como o Evangelho no Lar, que o Enzo e a nossa irmã Andréia realizam. Temos também o estudo do livro Transição Planetária, realizado pelas nossas irmãs Jane e a nossa irmã Marta Cristina, ambas da sucursal Alípio Bernardino de Santos, aqui de Coelho da Rocha. E tem inclusive uma programação, até eu que faço, que é denominada Pílulas de Esperança. E esta programação começou exatamente no início da pandemia, quando nós começamos a se interessar em fazer vídeos e publicar em redes sociais, levando um pouco de palavra de conforto e tudo mais desse livro, Pílulas de Esperança, psicografado pelo nosso irmão Andrei Moreira, pelo Espírito Dias da Cruz. E isso tem trazido para nós um conforto, um alento e uma alegria e uma injeção de ânimo para poder continuar trabalhando. Então, o canal, por enquanto, que estamos atuando, trabalhando, é o Renovo Espírita do YouTube. E outro detalhe, nós temos sim a página da Cruzada Espírita Suburbana no Facebook, e quem quiser pode procurar e curtir, e lá tem todas as atividades publicadas de encontros e tudo mais. Na outra oportunidade em que conversamos como representantes da Cruzada Suburbana, nós ficamos sabendo da participação intensa desses núcleos no trabalho do SAPS. Sabemos que é um SAPS bem movimentado. E como é que está esse trabalho hoje? Porque as instituições que faziam esse trabalho estão conseguindo, algumas, dar uma volta por cima dessa dificuldade, mas outras não estão conseguindo realizar. Como é que a Cruzada está com esse trabalho do SAPS e quais são os núcleos que o estão realizando? É verdade, minha irmã. A Cruzada ainda continua trabalhando ativamente no SAPS. Nós, inclusive, criamos um departamento apropriado do SAPS, que é coordenado pela nossa irmã Lúcia Helena, segunda vice-presidente geral da instituição, e o nosso irmão Romário Caetano, que é o segundo tesoureiro geral. Ambos têm trabalhado de uma maneira grandiosa, trazendo para nós um esclarecimento, tornando o outro protagonista da sua própria vida, porque o SAPS ele não fica só restrito à parte de doações, né? Ele vai muito mais além, ele vai em busca do ser integral, ele vai buscar levar ao cidadão, ao assistido ou ao necessitado, né, a orientação. Não só a orientação psicológica, como também a orientação social, no que tange aos direitos sociais, como também as doações de alimentos. Então, todos os núcleos estão imbuídos de uma maneira tão fraterna, né, que as nossas atividades, inclusive nesta pandemia, não pararam. Nós chegamos já a doar, em menos de 3, 4 meses, né, um pouco mais de 300 cestas básicas. Fizemos parcerias com empresários da região do núcleo de Belfor Roxo, que passaram a nos doar
legumes, frutas, para que nós pudéssemos utilizar o espaço do salão de uma sucursal, que é a sucursal José Barbosa, para fazer um sacolãozinho. Então tudo isso levando aos mais necessitados o alimento, não só físico, como em especial o alimento espiritual. E o bom disso tudo, como já disse, vou repetir, é a união que nós temos buscado, né? Trabalhando com liberdade, trabalhando com igualdade, trabalhando com a fraternidade, nós temos conseguido juntar uma grande equipe para poder desenvolver esse trabalho do SAPS. Lá no núcleo de São João, eles são pioneiros, trabalhadores de campo. Eles vão até os moradores de rua. O núcleo da capital todo ano se reúne para levar uma grande quantidade de donativos, de doações, tá? Para instituições necessitadas. Ou seja, núcleo de Nova Iguaçu, núcleo de Belfor Roxo, todos estão imbuídos e trabalhando de maneira firme no SAPS. Graças a Deus. Rodrigo, baseado nas informações que você nos passa, nós já entendemos como vocês estão realizando esse trabalho agora, o que está acontecendo com o SAPS agora. Mas e antes da pandemia, como é que vocês faziam para manter essas atividades do SAPS? Bom, antes da pandemia, como já foi dito, o trabalho do SAPS é a nossa prioridade, né? O trabalho doutrinário também, mas o trabalho do SAPS tem trazido para nós uma responsabilidade mais de orientação, de colocar o ser humano na sociedade. Então, trabalho de evangelização infantil, o trabalho com a mocidade, o trabalho com os nossos mais idosos, todos eles, de uma maneira muito especial, têm se dedicado e compreendido a nossa proposta. Nós estávamos realizando, antes da pandemia, encontros anuais, mensais, e quando éramos solicitados, essa coordenação, esse departamento do SAPS ia até as sucursais levando o alento, o conforto, o consolo e principalmente a orientação, né? Então, assim, a cruzada, ela sempre esteve focada a esse trabalho assistencial, mas de uma maneira mais padronizada, né? Não um assistencialismo, mas um serviço assistencial real. Tanto é que o nosso coordenador, Romário Caetano, ele é formado nessa área de assistência social, e ele tem trazido para nós, em parcerias com CRAS, com CAPS EAD e tantas outras parcerias municipais e estaduais, mecanismos, né, redes, para que nós possamos levar aos nossos irmãos necessitados, né, a solução, trazer para eles uma ideia de buscar a solução, e muitos até são designados, encaminhados para essas instituições municipais, né, como o CRAS, o CAPS, EAD, e ali a coisa vai tomando seu vulto. Então, assim, graças a Deus, esse departamento do SAPS, ele não parou, não foi suspenso, muito pelo contrário, houve uma intensidade, aumentou a intensidade das atividades do SAPS. Estamos conversando com Rodrigo José do Nascimento, nos contando sobre as atividades da Cruzada Espírita Suburbana. São 95 anos trabalhando pela doutrina espírita,
trabalhando no movimento espírita. Não saia daí não, fique conosco que nós voltamos já já. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Estamos de volta do nosso pequeno intervalo. E quando estávamos produzindo esse programa, nós ficamos pensando numa música, numa mensagem que representasse as atividades de uma instituição tão grande como é a Cruzada Espírita Suburbana. E sabe qual foi a canção, a mensagem que veio às nossas mentes? Com o Roxinol, lá de Niterói, nosso querido Carlinhos Conceição, com a canção Corações Tarefeiros. Vamos ouvir, vocês vão ver que ela se encaixa direitinho em todas essas atividades que as instituições estão por aí afora realizando. Já somos uma multidão e temos tanto a fazer. Não cabe mais indecisão, não há mais tempo a perder. Ignorar aptidões é resvalar, é cair. São tantas as obrigações, já não dá mais pra fugir. Ninguém aqui precisa ser o médium do ano. Um mar de virtudes é só ser do bem. Doar um pouco de você, doando a si mesmo saúde e moral. Já são chegados tempos de baixar o véu da ignorância, pra dissipar as trevas dessa nossa santa rebeldia. As grandes vozes do céu ressoaram, tomemos a lira da boa vontade e vamos ao divino concerto, fazendo a vontade do Pai. Corações tarefeiros, corações tarefeiros, a regeneração do mundo está batendo a porta. Corações tarefeiros, corações tarefeiros, concedam o tempo do seu tempo, por mais que não possam. Corações tarefeiros, corações tarefeiros, é nos amando uns aos outros que a fileira engrossa. Corações tarefeiros, corações tarefeiros, a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Foi um comentário seu, Rodrigo, que vocês achavam que algumas atividades iriam esfriar diante do distanciamento social. Mas também são palavras suas que algumas dobraram na modalidade virtual. Nos conta como é que foi isso, que é muito bom para quem está começando a navegar agora no mundo virtual, ficar motivado, incentivado, que dá certo. Cláudia, vou te contar, vou fazer um breve relato que os nossos irmãos irmãs do movimento da Cruzada, né, sempre comenta com a gente. Antes da pandemia, nós fizemos uma parceria com uma empresa digital que trabalha muito nessa área de informação, e essa empresa ela tinha lá para doar alguns notebooks, né, DocStation, material de informática. Quando chegou para mim essa proposta, eu não pensei duas vezes. Eu falei, agora é o momento de nós, né, informatizarmos todas as sucursais. Não deu outra. Conseguimos lá os 21 notebooks, ainda temos mais alguns lá para poder ser doados, mas tivemos que paralisar porque alguns estão com problemas, então a gente tem que corrigir esses problemas para fazer a doação. Mas
as 21 sucursais estão informatizadas. Aí, como nós, através desse projeto do nosso irmão Enzo, né, do Renovo Espírita, e a vontade de elevar a doutrina adiante, independente desse isolamento, desse afastamento social, né, começamos a motivar os nossos irmãos a participarem das atividades das redes. Hoje nós temos irmãos como o seu Marinho, Dona Zelaí, que a gente até brinca que são os nossos baluartes, os decanos da nossa instituição, porque conheceram inclusive o nosso fundador, Mário de Almeida, que tranquilamente mexem, manuseiam as redes sociais. Então conseguimos criar grupos no WhatsApp de estudo, que hoje temos em torno de 300 pessoas dentro do grupo. Conseguimos criar lives no Renovo Espírita. Algumas sucursais conseguiram fazer os seus encontros nos aplicativos que permitem, gratuito, né? E a coisa foi tomando esse vulto, que agora a diretoria geral entendeu que não tem mais como retornar, não tem mais como, voltou a atividade presencial, a gente vai parar com as atividades virtuais. Não tem mais como, Cláudio, não tem mais como, porque todos os irmãos, pelo menos uma vez por semana, nos acompanham, visualizações, bastante visualizações nas atividades, e isso traz para nós uma alegria, né? Que o caminho é este. Ainda que a gente retorne às atividades presenciais, mas as atividades virtuais têm que continuar, porque nós temos ainda irmãos que estão no grupo de risco. E ainda que eles também possam voltar a participar de nossas atividades, essas atividades virtuais vão continuar, porque ela está atingindo a um grande número de pessoas, e muitos estão conhecendo a nossa instituição. Uma outra informação que nós já tínhamos recebido de vocês antes é a atividade realizada com pessoas em situação de rua. Essa, nós entendemos que é uma das atividades mais complexas de se realizar, principalmente nesse momento. Já era antes, só quem nunca participou é que não sabe a complexidade de uma tarefa realizada com uma população que já se encontra na contramão da sociedade. Mas vocês realizavam, e eu entendo que vocês têm feito algumas atividades agora. Então, como é que vocês estão realizando essas atividades? Vocês pretendem continuar? Vão suspender? Como é que está isso agora? Minha irmã Cláudia, parece até que estou sendo redundante, mas me perdoe, não estou sendo. Realmente assim, a satisfação de falar, de dizer que a nossa instituição, tá, temos um núcleo de São João que é pioneiro nessa atividade de campo. A sucursal Antônio de Pádua, dirigida e presidida pela nossa irmã Lilian Pacheco, as sucursais daquele núcleo, como a Frederico dos Santos Matos e a Lípio Bernardino dos Santos, são sucursais que atuam de uma maneira muito forte nessa atividade de campo. Elas vão até o invisível, aquele irmão que é invisível para a sociedade. E agora, recentemente, elas realizaram, levando o kit higiene, alimento físico e espiritual, aquele bate-papo fraterno, sempre respeitando o afastamento, orientando como que esses nossos irmãos podem se prevenir. Levamos álcool em gel, e ali foi um dia, uma manhã de muito consolo, de muito amor. Então, a nós da Cruzada, a gente continua com essa atividade. É complexo, sabemos disso, tem as dificuldades dela, tá? Mas o núcleo de São João é pioneiro e pode nos trazer esclarecimentos de como conduzir com segurança
esse tipo de atividade. E breve, a tão logo, né, essa pandemia se recue, né, ou seja encontrado a vacina para nos imunizar desse vírus, a gente possa estar fazendo um encontro para que as nossas meninas das sucursais do núcleo de São João, coordenada também pela nossa irmã Janaína Marques, possa trazer para nós mais esclarecimento de como atuar. Mas pode ter a certeza, minha irmã, a cruzada ela não parou nessa pandemia. Reforçando uma informação que já está nas nossas redes sociais, amanhã, dia 3, vocês estão realizando uma live em homenagem a Allan Kardec. Vamos falar um pouco sobre esse trabalho e convidar os ouvintes para que estejam atentos ao horário para poderem participar. Uma das coisas que mais funcionou nesse momento virtual das atividades das instituições é justamente não deixar passar nenhum momento, nenhuma informação importante relacionada à doutrina. Exatamente, minha irmã. No dia 3 de outubro, às 17 horas, estaremos realizando uma live dedicada ao nosso querido codificador Allan Kardec. Dia 3 de outubro, inclusive, é o aniversário dele, é a data do natalício dele, né? Do nascimento dele. E a nossa expositora será a nossa irmã Jane Araújo, do Centro Espírita Humildade e Caridade. Ela é uma trabalhadora e que nos ajuda sempre que nós solicitamos. Ela é membro também, né? Esse Centro Espírita Humildade e Caridade é ligado à CERJ, à FEB e também ao 10º, né? Que é o Conselho Espírita de Unificação de Belfor Roxo. E, poxa, a ideia exatamente é que a gente não deixe passar nenhum tipo de data comemorativa, nenhum tipo de atividades de grande importância para a nossa doutrina. E não vai ser diferente agora no dia 3 de outubro, certo? Outro ponto é que nós temos um departamento doutrinário que é coordenado pelo nosso irmão Rogério Bento. Ele é membro da sucursal José Barbosa e é o nosso primeiro vice-presidente geral. É um trabalhador de muitos anos, não só na instituição da Cruzada, como também de todo o movimento espírita de Belfor Roxo. Ou seja, é uma pessoa bastante articulada e, graças a Deus, é uma pessoa que tem um conhecimento da doutrina. E ele, sempre muito atento aos fatos, ele sempre nos alerta, ele nos ajuda a montar o calendário de nossas atividades para que não se perca aquilo que é importante, né, para a doutrina. Então nós temos um encontro do mês espírita do núcleo de São João, mês espírita do núcleo da capital, mês espírita do núcleo de Belfor Roxo e do núcleo de Nova Iguaçu. Infelizmente não conseguimos realizar o encontro e a Feira do Livro Espírita, que seria na praça ali de Bento Ribeiro, ali naquela pracinha, aonde nós iríamos nos reunir e falar da doutrina abertamente, né? E levar o livro espírita e propagar o Evangelho de Jesus. Infelizmente não poderia haver aglomeração, então não conseguimos realizar. Mas todas as atividades do calendário nós estamos nos esforçando para cumprir nessa época de pandemia. Foi uma informação também sua que até o dia 27/9 vocês estiveram em campanha para levar ajuda à instituição Vicente Moretti. Como é que foi o resultado dessa campanha? Você já pode nos falar? Já conversamos há algumas semanas atrás, 8 semanas, 10, com um dos diretores lá da Vicente Moretti. E foi ótima a nossa conversa para que o público pudesse saber que uma instituição como aquela teve, mesmo dentro do distanciamento social, que mantém um percentual bem alto de atividades, porque, claro, o trabalho que eles fazem não é possível parar. Então, é uma realidade, é uma atividade de vocês fazer campanha para outras instituições ou foi especialmente agora,
para Vicente Moretti? Não, todo ano, o núcleo da capital se reúne, né, para poder fazer essa campanha dedicada a Vicente Moretti. Lógico, ajudamos outras instituições no decorrer do ano, mas o mês de setembro é dedicado a Vicente Moretti. E isto já vem acontecendo um pouco mais de 5 anos, tá? Essa campanha é coordenada pelo nosso presidente da sucursal, Domingos Dias, que é o nosso irmão Carlos Gomes, e ele faz toda a captação, ele faz toda a arrecadação, e aqueles irmãos que não doam em alimentos, mas doam em valores, em espécie, ele no final dessa campanha, ele vai e nos apresenta um balancete e tudo aquilo que foi levado para Vicente Moretti. E não foi diferente no dia 27/9, né? Ou seja, no domingo passado. Foi entregue, mas infelizmente essa campanha não é só para entregar os donativos, mas é em especial passarmos um dia com os nossos irmãos ali assistidos pela Vicente Moretti. Mas por força da pandemia e por orientação da diretoria daquela instituição, nós não podemos fazer essa participação presencial com eles. Mas fizemos a entrega, a doação e graças a Deus correu tudo bem. Outra informação que tínhamos também sobre a Cruzada Espírita Suburbana é aquele projeto dos cursos de vocês, que eram realizados lá na sucursal do Sagrado Coração de Jesus. Em que núcleo fica essa sucursal e como está essa atividade hoje? Ela continua? Vocês precisaram parar? Ela está sendo feita online? Como é que está? Essa atividade, né, projeto Dia de Anjo, é um projeto voltado à comunidade. É um projeto profissionalizante, de trabalhar para os nossos irmãos e profissionalizando-os na área de corte de cabelo, na área de costura, na área de manicure, pedicure, essas coisas, né? Para ajudá-los nessa parte de profissionalização. Infelizmente, Cláudia, por atendermos lá em Mesquita, na sucursal Sagrado Coração de Jesus, um grande número de pessoas, tá? Nós, infelizmente, tivemos que suspender, né, essas atividades. Não tivemos como colocar no virtual, porque são cursos profissionalizantes que têm a necessidade da presença da pessoa para aprender a cortar um cabelo, a fazer uma unha e tantas outras atividades que lá são oferecidas. Mas já estamos estudando uma possibilidade de retornar de uma maneira gradativa, com um número bem reduzido, esta capacitação, tá? Esse projeto. Esse projeto, ele também é coordenado, tá, por uma equipe de pessoas, mas supervisionada pelo nosso irmão Magno Marinho Ramalho. Ele é membro da sucursal, presidente da sucursal Sagrado Coração de Jesus, um jovem muito atuante, trabalhador, tem os seus 31 anos, e historiador, e também trabalha atuando nessa área, ajudando lá o projeto de desenvolver. Então, graças a Deus ele está lá, está trabalhando, está ajudando, mas infelizmente tivemos que suspender para que não viesse a ter maiores problemas. Mas já estamos avaliando e analisando esse possível retorno, quem sabe até aí o meado do mês de novembro. Projetos futuros. Foi ótimo conversar com você, Rodrigo, passar essa informação da Cruzada Espírita Suburbana. 95 anos de atividade é muito tempo atuando no movimento, na divulgação da doutrina espírita. Mas como é que estão os preparativos para o futuro? Já há o projeto de vocês para um retorno presencial,
Estamos sabendo também aí de projetos novos, de um encontro programado para janeiro de 2021, não é isso? Nos conte. Quando é que a cruzada volta? Se alguns núcleos vão voltar e outros não, vão esperar mais um pouco? E como é que vai ser esse encontro aí? Sobre o que vai se tratar nesse encontro de janeiro de 2021? A cruzada ela foi fundada em 1925 pelo nosso irmão Mário de Almeida. Tem como mentores espirituais nossos irmãos Padre João de Maria, Jorge II, Padre João de Maria, espírito de escola, trabalhando na parte moral, doutrinária, e nosso querido mentor espiritual, irmão Jorge II, trabalhando na parte administrativa, nos intuindo, nos inspirando e nos ajudando a desenvolver e continuar trabalhando em favor da nossa instituição e da humanidade. Agora, nós, da diretoria geral, flexibilizamos o retorno das atividades. As casas, antes da pandemia, trabalhavam de 3 a 4 vezes por semana, então flexibilizamos o retorno da atividade uma vez por semana, com um número reduzido de pessoas nas casas, nas sucursais, e deixamos em aberto para cada presidente, para cada representante de sucursal, o retorno. Ou seja, das 21 casas sucursais que nós temos, tá? Dessas 21, já retornaram às suas atividades presenciais uma vez por semana, seguindo rigorosamente os protocolos, 15 sucursais. E as outras ainda estão avaliando com os seus membros o retorno. Volto a repetir que a instituição ela é uma instituição que 70% dos seus membros são idosos, e por isso esse cuidado que nós estamos tendo. Mas também não podemos ficar muito tempo parados. É necessário que possamos continuar levando o Evangelho a todos os nossos irmãos, porque embora que alguns ou um pouco mais de pessoas tenham acesso à internet, mas a grande maioria da nossa instituição, infelizmente, os assistidos que lá chegam, não têm acesso à internet. Então, pensando assim, nós começamos a avaliar de uma maneira muito responsável o retorno. Mas já temos aí sim 15 casas abertas já trabalhando uma vez por semana. Quanto ao nosso encontro, esse encontro ele foi criado e pensado desde o início dessa gestão para que pudéssemos capacitar os nossos irmãos e trabalhadores da instituição e simpatizantes da doutrina espírita, para levar a compreensão da nossa doutrina. E nesse próximo encontro, em janeiro, que será realizado no núcleo de Belford Roxo, na sucursal José Barbosa, lá estaremos tratando em 3 centros de interesse: a evangelização, a administração da casa espírita, que é necessário nós capacitarmos os nossos dirigentes, bem como vamos atuar também na área de medicina e espiritualidade. Já temos os nossos expositores e breve, se Deus quiser, estaremos aí fazendo uma parceria com essa programação para estar levando ao conhecimento de todos o dia desse nosso encontro. Rodrigo, foi um prazer bater um papo com você. Foi um prazer conhecer você virtualmente, já que nós nos conhecemos pelo WhatsApp, né? Foi muito bom saber de todos os esforços que estão sendo aí realizados por vocês para manter o movimento espírita em atividade. Conte com a Rádio Rio de Janeiro para divulgar as atividades de vocês. Utilizem-se dos nossos canais para ajudar vocês nessa divulgação. Desejo para você, meu amigo, um final de semana de muita paz, de muita saúde, de tranquilidade, e leve o nosso abraço aos tarefeiros e trabalhadores de todas as sucursais da Cruzada Espírita Suburbana. Muito obrigado pela sua participação. Nós que agradecemos esse convite especial virtual, e pode ter certeza que a Cruzada Espírita Suburbana continuará aberta, com os braços abertos para receber a todos, né? E como diz a nossa irmã Carlinha, né? Vamos que vamos. Temos que continuar firme, trabalhando, operando, sendo servidor do nosso Mestre Jesus. Essa é a nossa verdadeira alegria. Cláudia, muito obrigado pelo teu carinho,
pela sua atenção, por estar também, ainda que virtualmente, trabalhando, que infelizmente muitos pararam, mas você continuou firme e operante, e pode ter certeza que a Cruzada, como disse no início, é uma instituição que tem por objetivo tornar feliz a humanidade. E antes de tornar feliz a humanidade, ela orienta, esclarece e ama todos os seus participantes e membros. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado aos ouvintes, amigos que aí nos acompanharam, e podem ter certeza, podem procurar o Rodrigo José, podem procurar toda a diretoria geral, todos os membros da Cruzada, que estaremos de braços abertos para o que deve é. Muita paz. E para relembrar, nesse momento de finalização, da atividade de campo, como bem disse o Rodrigo aqui, carinhosamente realizada por um núcleo em que você vai levar não só o pão material, mas também o pão espiritual. Nós deixamos com vocês na tarde de hoje, mais uma vez ele, Carlinhos Conceição, com a canção da sopa. Vai uma sopa aí, minha irmã. Vai uma sopa aí, meu irmão. Quem tinha como o abraço de Jesus, fluidificada por espíritos de luz. Vai uma sopa, irmão, água, refresco, um pedaço de pão. Água, refresco, um pedaço de pão. Também um abraço fraterno a quem quiser. Aqui viemos na paz do Rabi de Nazaré. Você acabou de ouvir Movimento Espírita em Foco.